Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo certo? Estamos aí hoje nessa live de sexta-feira, aí com uma pessoa um pouco diferente da comunidade, talvez vocês não a conheçam ainda, mas vão ter a oportunidade hoje de saber um pouco mais, conhecer um pouco mais daquilo que é a comunidade, das pessoas, dos consagrados e as formas de vida na comunidade Alicerce. Presença aí do Anselmo e da nossa amiga consagrada Amanda. Anselmo, você vai se apresentar aí para o pessoal aí que não te conhece ainda, o que você faz, como é que é o seu estado de vida. Boa noite, eu sou Anselmo. É um momento bem diferente, nunca passei por isso aqui, ficar falando com pessoas que eu não estou vendo, é uma situação bem diferente para mim, bem atípica do que eu estou acostumado. Não tenho muita dificuldade em falar em meio às pessoas, mas eu confesso que é um pouco estranho para mim ficar falando olhando para um aparelho e sem saber quem é que está do outro lado. Mas eu sou o Anselmo, eu faço parte da comunidade desde o seu início de fundação. Na verdade, faço parte dessa missão antes do início da comunidade, ainda como um movimento. Eu adentrei para esse movimento em fevereiro de 2004, então já faz um tempinho, mais ou menos, um tempo razoável. Uma boa caminhada, né? Um tempo razoável que eu faço parte dessa caminhada e eu estou aqui hoje para falar de uma realidade de vida, uma opção que eu tive há 7 anos atrás. Na verdade, vou completar 7 anos agora em setembro. E queria partilhar um pouco com vocês nessa noite um pouco da decisão que eu tomei alguns anos atrás. Então, acredito que vai ser um papo bacana, vai ser diferente, muito mais espero que seja descontraído para vocês aí também. E é uma novidade, né? Porque as pessoas muitas vezes nos conhecem ali, né? Através das redes sociais, até mesmo nesse novo campo que a comunidade está entrando. E muitas pessoas acham que é só morando na comunidade, né? Estando na comunidade, que nem a forma de vida que eu tenho, que nem a forma de vida que a Amanda tem, e não, né? Você tem seu emprego, tem sua família e tem os compromissos, né, da comunidade aí que acabam custando, tem um custo muito alto isso, né, Sal? É uma realidade um pouco diferente do que talvez vocês aí já tenham escutado deles aqui. Mas não é nada assim absurdo, não. Dentro da vocação não dá para dizer. Vai ser interessante descobrir um pouco essa esfera, uma outra realidade da comunidade. Muito bem. Boa noite para todos e para todas. É mais uma vez uma alegria muito grande para nós podermos estar reunidos nessa noite com esse tema que é tão falado, mas muitas vezes fica tão confuso, né, para gente que vive já uma vocação, que já teve um encontro com a vocação, não, mas talvez quem esteja no início da juventude, né, ou então até mais tarde fica tanto confuso, né? E hoje a gente vai poder falar bem mais sobre realmente as nossas vidas, né? Sobre a particularidade de cada um. Então é uma alegria você que está pelo Facebook, pelo Instagram, seja bem-vindo. E também já vou deixando aí o convite para vocês fazerem as perguntas, se tiverem dúvidas, né? Se quiserem estar conversando, pode mandar, gente, comentando. por toda a curiosidade, né? Manda as perguntas aí. Exatamente, uma boa noite. Galera do Facebook, aí, vocês aí que nos acompanham, vocês que conhecem pessoas aí que estão em busca, né? Quantas pessoas que estão em busca da sua vocação e justamente com essa pergunta, né? O que Deus quer de mim, né, cara? O que Deus está planejando para minha vida e acaba, né, cara, essa busca, esse incômodo, e parece que esse incômodo vai, né, fazendo com que a pessoa sofra, né, em busca dessa vocação. Então você que conhece essa pessoa aí, manda aí uma mensagem para ela, compartilha esse vídeo, né, abre uma sala de vídeo também para que outras pessoas através do Facebook possam estar nos acompanhando aí. Você do Instagram, manda um convite aí para os seus amigos, para todas as pessoas, porque o assunto hoje é um assunto que vai ser interessante. Porque, gente, dentro da comunidade, o bonito da comunidade é que envolve todas as realidades de vida, né?
A gente pensava em vida consagrada ou em vida doada, quando a gente falava em vocação, a gente só pensava no padre e na freira, né? Você falava assim, vou entregar minha vida ou vou viver a minha vida intensamente para Jesus. Logo as pessoas já perguntavam, né? Você já vai, você passou por essa experiência no seu começo de caminhada, assim, esse primeiro encontro com Jesus, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, assim? É interessante, hoje mesmo eu lembrava disso. Quando eu tive essa graça lá em 2004, e foi algo muito, muito profundo na minha vida, né? Eu acabei encontrando outras pessoas, né, no caminho que também tinham tido essa mesma graça de um encontro com Cristo. E quando você vai falar para umas pessoas, né, para algumas pessoas que não fazem parte desse meio, desse círculo, né, que você acaba começando a viver, né, e ter uma vivência muito maior, quando você vai falar que você tomou uma decisão e você quer ter uma maneira de vida diferente, automaticamente as pessoas já entendem que você está indo para o seminário. Já pergunta, né? Você vai ser padre? Vai ser padre e tal. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu acredito que por volta de uns 10, 11 anos, eu falei para os meus pais que eu queria ser padre. E aí a minha mãe e meu pai, eles tinham um conhecido lá na igreja, né, no bairro onde meus pais moram ainda, e o filho deles estava no seminário, eles pegaram e me levaram no seminário para ver qual que era a realidade. Né? E eu fui aqui nos Oblatos, aqui em Roseira. E quando eu cheguei lá, um lugar enorme, né, muito diferente, e um estilo meio que medieval, né, um negócio... não era algo que eu já estava acostumado, né? Era muito diferente para mim. Então eu entrei, aí o rapaz chegou lá, acho que era um seminarista, se eu não me engano, era um seminarista que me acompanhou. A primeira coisa que ele me falou que lá podia jogar bola. Tipo, tentando me atrair por uma coisa que eu gostava. Falou, aqui pode jogar bola, tem um campo, tem uma quadra. E eu ficava pensando, falei, não, então eu vou vir aqui para me divertir, né? E na consequência disso, vamos me tornar padre. Mas aí o tempo começou a passar e eu comecei a ter um pouco mais de entendimento nessa diferença do que seria ser padre e cada um na sua particularidade, né? O pai, né? O chefe de uma casa, o chefe de uma família, e diferente de um padre, né? Que coordena uma paróquia ou padre em uma igreja somente. Enfim, e quando eu comecei a conseguir entender um pouco mais essa diferença, eu comecei a pensar um pouco mais e eu tive um pouco de dúvida, né? Passou um tempo, eu tive essa experiência, como eu disse, em 2004, e aí o engraçado é que um desses meus amigos que eu acabei conhecendo em 2004, ele dizia que eu tinha perfil de padre. Reza bem, né? Ele falou, não, você tem cara de padre, você precisa ser padre. Mas na verdade, porque ele queria ser padre, ele queria ir sozinho, né? E ele queria que eu fosse junto. O homem, a intimidade masculina é muito disso, né? E aí ele fez uma experiência, né? Uma experiência vocacional lá no Rio Grande do Sul. E aí acabou tomando essa decisão para o sacerdócio, né? Entrou no seminário e ele sempre me ligava ou mandava carta ou mandava uma mensagem que aquele era o meu lugar. E eu já estava num processo de namoro já, e ele dizia, não, você tem que ser padre, tem que ser padre. Mas realmente, quando você toma uma decisão qualquer, né, seja homem ou mulher, a primeira coisa que pensam é essa parte da vocação, é uma vida religiosa, né, ou o padre ou a freira. E essa falta, de repente, uma falta de entendimento de ver que existe um leque muito grande dentro de uma vida missionária, né, seja padre, freira, missionário, igual nós aqui, em várias realidades de vida, situações diferentes, mas todos nós o mesmo propósito de anunciar o Evangelho. Então, acho que talvez a falta de informação. Nós vivemos numa sociedade muito informada, tem informação para tudo quanto é lado, mas às vezes falta um pouquinho, um detalhezinho, né, não é só padre nem freira que existe, tem outras realidades. O interessante também de falar sobre vocação é que quando a gente fala muito especificamente sobre esse tema vocação, acaba que surgindo assim, tem que existir um instituto, né? Um lugar onde você vai doar a sua vida, seja uma comunidade, uma congregação, enfim. Mas não, a vocação, né? O catecismo mesmo já diz, né? Todos nós somos vocacionados à santidade.
Então, existe o chamado específico de uma vocação e existe o chamado comum, né? E no nosso caso, um chamado específico para uma vida missionária. Dentro dessa vida missionária, cada um tem o seu estado de vida. Então, a gente está querendo deixar mais claro que você que não é chamado a uma vida missionária como nós, ou a ser padre ou a ser freira, você também tem uma vocação e você também é capaz de fazer essa mesma experiência que nós tivemos, de se encontrar com a sua verdade, como a Karina e o Maurício falaram na última live. Quem não assistiu pode ir lá no YouTube e conferir um pouco dessa realidade que eles trouxeram, né? Quando a gente se encontra com a nossa vocação, a gente se encontra com a nossa verdade. E a gente vai caminhando cada vez mais nessa descoberta, né? Até você falando assim, Amanda, eu me lembro de um rapaz que veio conversar comigo, até pouco tempo atrás, a gente conversando assim, ele colocava justamente essa realidade. Ele falava: João, eu sinto assim que eu preciso fazer algo a mais, eu estou incomodado assim na minha situação, né? Porque ele está fazendo essa experiência com Deus, ele voltou para a igreja, está participando lá dos grupos, né, de família, da igreja, tudo, e ele sentiu esse fogo, né, ardente de novo, esse encontro pessoal com Jesus Cristo, e ele está sentindo assim, e quer se doar. Eu falei assim: mas qual que é a sua condição de vida? Não, eu tenho uma filhinha pequena, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho isso, tenho aquilo, e daí eu reverso com a minha esposa para cuidar da nossa filha, porque ela também trabalha, e daí mas só que eu queria fazer mais. Eu falei assim: cara, talvez você não está entendendo qual é a sua vocação agora. A sua vocação talvez agora seja ser pai, um pai autêntico. Seja a sua esposa ser uma mulher autêntica dentro do seu chamado. Porque a percepção muitas vezes é ir fora, né? Ah, não, mas eu tenho que ser que nem você, João. Ele falava: nossa, eu admiro vocês, legal vocês. Eu falei: então, mas você precisa olhar para a sua realidade hoje e se sentir realizado dentro dessa realidade, que talvez a sua vocação seja, né, aquilo que você está vivenciando hoje, você não consiga perceber isso. E daí você está vivendo, né, toda essa realidade boa dentro da sua casa, mas sempre com esse incômodo. E vivendo exatamente aquilo que você precisa viver dentro da sua casa, sendo um pai autêntico, consequentemente você vai descobrindo aonde Deus te quer. Então é um processo de consequência, né? Ó, seguinte, vamos para a gente definir que a Amanda é celibatária, gente, da comunidade. O Anselmo, casado, né, com 2 filhos, né, o Jonas e o Gabriel, e eu hoje estou nesse processo de noivado, né? Passo por esse processo caminhando então aí para o casamento. Então são 3 realidades de vida, né? Eu pego o intermediário aqui, né? A vida solteira ali de doação total dentro da comunidade, e a gente vai vivenciando essas realidades. A palavra de Deus hoje, por graça hoje, né? Por providência de Deus, é uma palavra até um pouco complicada quando a gente olha para essa palavra, né? Ela é um pouco pesada. Acho que a gente pode pegar mais o final da palavra, Amanda. Aqui. Tá certo, então. Vamos lá. A gente vai ler a palavra que está em Mateus 19, versículos 3 ao 12. Mateus 19, de 3 a 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca leste que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 formarão uma só carne? De modo que eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita,
e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou colocar aqui a tradução do Evangelho a partir da Canção Nova, que ela vai dizer assim: tem homens que são incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Né? É uma palavra meio, né, Jesus? Mas é interessante dessa palavra que Jesus fala das condições, né? Das condições de vida das pessoas. Então, diante dessas condições de vida, existe campo para todo mundo. Então, todo mundo é participante desse reino dos céus, uns, né, através da doação total, que sente esse chamado, né, Amanda? Você gostaria de colocar esse chamado? Como é que foi de vivenciar? Como é que foi para você quando você sentiu isso? Essa realidade, né, que é dita na palavra, que alguns se fizeram incapazes pelo reino dos céus. Quando eu me encontrei com o meu estado de vida, eu me lembro que não foi assim algo que eu desejei, porque eu nunca tinha ouvido falar em celibato. Era algo para mim assim muito fora. E antes de eu vir morar na comunidade, até mesmo ter feito o retiro que me aproximou muito mais desse carisma, da vontade de Deus para a minha vida, eu entendia justamente isso, uma vocação ser freira ou ser padre. Eu não tinha dimensão de tudo isso que eu vivo hoje, né? Então, a partir do retiro, eu fiz esse encontro, tive um encontro pessoal com Deus, e a partir dali eu me decidi viver esse estilo de vida que é a comunidade Alicerce. E o que me chamou muito a atenção desde o começo, nesse carisma, é justamente essa radicalidade, né? Essa estrutura muito forte, né? Até por isso que se chama Alicerce, né? E isso me chamou muito a atenção, eu queria essa radicalidade de vida. Então eu fui me aproximando cada vez mais e nunca foi para mim assim um questionamento, será que eu vou casar, será que não? Porque quando eu fiz esse retiro e eu encontrei com a minha vocação específica, que era ser missionário, que é ser missionário da comunidade Alicerce, foi para mim assim uma descoberta que para mim parecia que bastava, porque ainda era tudo novo, ainda era tudo muito para eu descobrir como seria, como formar a comunidade, regra de vida, onde vamos morar, e por aí foram descobertas que a gente foi traçando, e que aquilo tudo para mim era novo, mas não era assustador e não me incomodava para algo mais. Mas algumas vezes eu pensava, né, existem outras possibilidades, né? Agora, como será que vai ser? Será que eu vou casar? Depois de 1, 2 anos vivendo na comunidade, eu comecei a pensar sobre isso, mas nada que me incomodava específico, né? Mas aí, depois de um determinado tempo, o nosso fundador me questionou, falou: Amanda, a gente precisa pensar em como vai ser a sua condição dentro da comunidade. Eu falei assim, tá, eu nunca pensei nisso, mas a gente precisa começar esse caminho de discernimento, né? E pra mim foi assim, algo muito, muito providencial mesmo, né? A gente teve um encontro na Canção Nova em 2009 e lá foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o celibato. E é até engraçado que ontem ainda eu estava pesquisando algumas coisas na internet e eu encontrei essa pregação que muito tempo eu procurava essa pregação e eu não achava. Aí ontem eu encontrei, eu fui ouvindo e daí hoje eu vou percebendo, né, como que Deus me falou naquela pregação que esse seria o meu estado de vida, seria a minha condição de vida dentro da comunidade. E quando aquela pessoa falava sobre ser celibatário, o que ficou muito assim, que gritava muito pra mim depois daquela pregação era assim, ser inteiramente de Deus. Só que aí sim ficou uma confusão pra mim. Eu falava assim, mas eu já doei a minha vida, né? Aquele famoso discurso que a gente faz, né? Já doei a minha vida, já vivo em comunidade, o que mais que Deus quer?
E daí eu fui pensando um pouco nisso, nessa época não tanto, mas depois quando eu fui questionada pelo Maurício, eu fui lembrando de tudo isso e fui tocando a minha vida. E assim, a gente precisa deixar muito claro que o estado de vida ele se revela no nosso cotidiano, né? Claro que para algumas pessoas, acho que Deus se manifesta de uma forma um pouco mais gritante, de uma forma um tanto mais assim, presta atenção que eu estou falando com você, mas comigo foi diferente, foi no meu dia a dia que isso foi sendo revelado. E quando o Maurício me colocou nessa condição de vamos discernir o seu estado de vida dentro da comunidade, eu fui fazendo uma leitura da minha história. E daí eu fui percebendo que eu sempre, num grupo de amigas, por exemplo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero não sei o que, eu quero... E eu não tinha esse desejo dentro de mim. Eu falava aquele famoso discurso, eu quero casar, mas só para poder falar a mesma coisa que todo mundo. Só para a gente poder participar da conversa, mas no fundo do meu coração não existia esse desejo. E daí eu fui percebendo tudo isso e através do testemunho de outras pessoas também. Eu não tive o contato direto com nenhum celibatário para que eu pudesse fazer essa experiência de partilha, né, que hoje a gente tem por conta da rede social, por ter muito contato com outras comunidades. Na época, foi em 2013. Em 2012 eu comecei discernimento, em 2013 que eu fiz o meu compromisso no celibato. E eu não tive esse contato direto, a gente até tentou contato com outras comunidades, tentamos marcar formações e não deu. E eu entendi isso que assim, Deus falando pra mim, já tá aí na sua vida, é só você se colocar à disposição e querer perceber isso, né? E para mim foi assim, um envolvimento mesmo na missão, um envolvimento na minha missão cotidiana dentro da comunidade que me revelou esse estado de vida. E eu preciso afirmar, o celibatário ele não é frustrado, né? Antes da comunidade eu namorei, eu fiz muitas coisas que... Amanda, você nunca namorou, você nunca saiu, você nunca teve outra oportunidade... Nesse tempo de vida consagrada de celibatário, nunca existiu nenhuma oportunidade para você desistir? Já existiu. Mas, gente, o celibatário, ele é dotado de uma graça, Deus é tão, assim, fantástico, que ele nos possibilita um encontro, assim, tão íntimo com ele, que nada mais, assim, basta. Eu preciso de mais, eu preciso de mais do que alguém para me completar, eu preciso desse amor completo de Deus. E assim, é sempre essa ânsia, sabe, de em cada uma das pessoas, em cada situação, eu sempre encontrar mais, eu quero sempre encontrar mais de Deus. Eu acredito que o celibatário, ele é convocado justamente a isso. Eu não posso me contentar com o amor que eu recebo de um canal, que eu posso dizer que são os meus irmãos, as minhas irmãs de comunidade, eles são um canal desse amor para mim. Mas isso não me basta, eu preciso de mais, eu preciso ser sustentada por esse amor. Então o celibato para mim é justamente essa entrega, que ao mesmo tempo que é para todos, não é para ninguém, é para o próprio Deus, é uma entrega total mesmo. E a gente precisa deixar claro que o celibato, né, não é uma vida solitária e nem uma falta de opção, né, porque muitas pessoas que não conseguem arrumar uma namorada, por exemplo, né, dentro do contexto de igreja, já começa a despertar no coração, né? Nossa, eu acho que é para ser celibatário, então entende isso como sinal de Deus. Como é que você vê isso, Anselmo? Você que acompanhou e acompanha bastante, né, as pessoas nesse processo de formação. Eu vejo como uma frase que é muito, muito interessante, talvez ela venha a calhar por esse momento. A ocasião faz o ladrão. Imagina numa circunstância, a Amanda fala muito dessa particularidade dela, dessa descoberta, né, do que aconteceu, mas imagina numa situação que você tem um propósito de vida nesse sentido, já existe uma descoberta, eu tenho a consciência do celibato para mim, mas num determinado momento aparece uma pessoa que também te provoca a ter uma reflexão para um outro lado de uma vida conjugal, uma vida diferente de uma opção do celibato. Vejo que existe uma grande dificuldade nos dois sentidos. A falta de ter alguém para namorar, muitas vezes causa uma interpretação de que eu tenho a vocação para o celibato. As opções todas para namorar, muitas vezes me causam uma impressão de que eu tenho a vocação para o matrimônio. Mas ambas as situações, elas não justificam a sua decisão.
porque é uma decisão muito mais íntima do que uma realidade externa. Não porque existe possibilidades, como a mãe dizia, de ter um namoro, que existe uma vocação para o matrimônio. E a falta disso também não quer dizer que é uma vocação para ser padre, freira ou ter uma vida do celibato. Mas eu acho que esse tipo de interpretação só é possível a partir do momento quando você toma uma decisão de tentar entender o porquê é que eu estou aqui. Por que eu nasci? Todos nós nascemos com um propósito, né? E existem propósitos individuais. Nós estamos aqui conversando, né? Nós somos maioria, de ter uma decisão diferente dela, né? E dentro da comunidade ainda nós somos a maioria, né? De pessoas que tomaram uma decisão e têm uma vocação diferente do celibato, né? Mas eu vejo assim que esse momento de reflexão, ele é muito importante, de conseguir entender qual o propósito que eu tenho, o porquê que eu nasci, né? Muitas vezes a gente tem essa interpretação, né? Nossa, parece que nada dá certo na minha vida, e por que eu estou aqui, né? Por que eu estou fazendo isso e tal? E esse tipo de confusão, muitas vezes, é uma confusão benéfica, porque ela te provoca a ter uma interpretação. Mas muitas vezes o que a maioria das pessoas acabam fazendo é que nesse momento de dificuldade de interpretação, ela acaba baixando a guarda e é isso mesmo que eu tenho para mim. Então eu vejo que esse momento assim de ter uma descoberta na vocação, existem tantas situações no meio externo, mas a descoberta da vocação é algo que é muito mais interior do que as reações que acontecem do lado de fora da gente. Eu até provoquei o Anselmo nesse aspecto, né? Porque eu passei por isso, né? E não depende da idade para você passar por isso. Então, de você olhar para a sua realidade de vida, eu, como consagrado vida da comunidade, você fazer uma interpretação, muitas vezes, pela realidade que você já está vivendo, e você vai se conformando com essa realidade. E o grande risco, e daí um pouco daquilo que eu estava vivendo dentro da própria minha vida consagrada, assim, dentro da comunidade, fazendo as orações, e mostra que nós somos seres humanos. E vivendo, assim, aquela falta ainda. Putz, eu não sou realizado. E eu tentando puxar até para o celibato. Eu acho que Deus quer o celibatário, e tentando me conformar com a vida solteira. Talvez, acho que, né, você me acompanhou, né? E várias conversas nossas, o Anselmo me ajudou muito a trilhar esse caminho. E ele sempre me colocou, não, será que é bem isso, irmão? Será que é bem isso? Será que você não está tomando uma decisão de acordo com o que você está falando, né? A situação está fazendo você se acomodar nisso? Será que não tem algo a mais? Porque dentro de mim, independente daquilo que eu estava vivendo, existia uma falta. Eu não conseguia me conformar, parecia que faltava algo em mim, até o ponto que o fundador, o Maurício, né, ele me dá a direção, fala, olha, a sua vocação não é essa, é por isso que você sente, ainda vivenciando a sua vida de consagrado inteiramente dentro da comunidade, ainda você sente vazio, porque você está fora da sua condição, você está tentando viver algo fora da sua condição, e você precisa tomar uma decisão, da pessoa que Deus te coloca, a pessoa que você encontrou, de fato, talvez sejam os seus medos, talvez sejam as suas inseguranças, mas dê esse passo em frente, porque a minha dificuldade era o contrário, era já o matrimônio, era olhar para o matrimônio e falar, não vai dar para mim, porque não é fácil, né, Anselmo, essa realidade de matrimônio, como é que você olha para essa realidade de matrimônio, né? Eu vejo que o matrimônio, para mim, né, tentar exemplificar, né, e ser o mais objetivo possível, para mim o matrimônio é a maior loucura que alguém comete, insanidade. Você está numa sanidade profunda ali e você faz a opção por se casar. Esse é o matrimônio. Gente, não se espante! No meu entendimento, esse é o matrimônio, a realidade do matrimônio. Mas é algo fascinante, né? A Amanda dizia dessa grandiosidade de conseguir descobrir a sua vocação, se inserir nela e tudo que acontece depois disso, né? De estar inserido na sua vocação, você conseguir descobrir e eu estou realmente fazendo o meu chamado, o propósito de vida, né? Quando Deus sonhou, né, comigo, Ele
Ele sonhou para que eu executasse esse tipo de trabalho. Então, é algo muito grandioso e que muitas vezes ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Mas, para ficar um pouco mais claro, né, de repente algumas pessoas não me conhecem. Já desistiram do matrimônio aí mesmo? Não me conhecem. Para que eu consiga explicar a graça do matrimônio na minha vida, eu preciso explicar o que antecede a minha decisão do matrimônio. Eu sou o quarto filho de um relacionamento onde meus pais tiveram 5 filhos. Na minha casa eu cresci, eram 7 pessoas morando embaixo do mesmo telhado. E a casa onde nós nascemos, ela tinha 3 cômodos, né? Eram 2 quartos, uma sala que era cozinha e um banheiro. Então, nós 7 vivíamos nessa realidade, né? Hoje, né, nessa condição aí de aglomeração, não façam aglomeração, não façam isso. Em casa seria impossível isso de acontecer, que seriam 7 pessoas juntas ali. Mas o fato de ter vivido essa realidade me fez ser muito do que eu sou hoje, né? De viver com muitas pessoas e de não ter nada que é seu. Né? Eu nunca tive um quarto meu. E ainda casado eu não tenho um quarto meu. Porque o quarto é meu, da minha esposa. E eu nunca tive nada assim na minha vida inteira que eu pudesse falar que isso é meu. Isso é meu. Né? No meu tempo de solteiro e hoje no meu tempo de casado ainda não tem nada que eu possa dizer que é meu, né? Tudo compartilhado. Mas quando eu era pequeno ainda, né, eu cresci nessa casa, era uma casa de fundo e a casa da frente moravam os meus avós. E quando eu era pequeno ainda, quando eu nasci, tinham 3 tios meus que moravam junto com os meus avós. Né? O tio Lucas, a minha tia Geralda e a Isabel, eles moravam lá ainda. E eu cresci no meio disso tudo. Então as pessoas mais velhas que eram referência para mim eram os meus avós, esses meus 3 tios, o meu pai e a minha mãe e os meus 3 irmãos que são mais velhos do que eu. E abaixo de mim era o meu irmão caçula. Mas as minhas referências eram todas essas pessoas. Então eu tinha muita referência. Era muita gente no mesmo lugar. Então era um mosaico absurdo ali na minha frente, né? E eu tinha várias opções. Eu quero ser isso aqui. Não, agora eu me cansei disso, eu quero ser isso aqui. Então as minhas referências eram muito grandes, né? Tinha uma outra tia minha que morou lá, mas ela se casou bem antes, que é a minha tia Carmen, então eu nem cito ela nesse momento aí de referência nesse sentido, porque ela foi a primeira a se casar, então eu era muito pequenininho quando ela se casou. Mas, enfim, essas referências todas que eu tive, elas afetaram diretamente na minha juventude, na minha adolescência. Então, muitas das escolhas que eu fiz enquanto jovem e adolescente era fruto disso, de situações que eu fui vendo dentro da minha casa. E o fato de ter visto, e isso não é culpa de todas aquelas pessoas que eram para mim uma referência, isso era culpa do mundo. De uma adversidade que acontece com todo mundo. Sim, claro. É uma realidade de todo mundo. Mas, enfim, e eu fiz todas essas escolhas e a Amanda dizia uma coisinha, às vezes, né, no ambiente de conversa assim, eu vou casar, vou fazer isso, aquilo e tal, e eu nunca consegui gostar de ninguém. E era muito estranho, porque o cara que gostava daquela ali, eu não gostava, eu gostava de mulher, mas eu não conseguia gostar especificamente de alguém. E aí, automaticamente, eu pensava que o problema era eu. Qual o problema que eu tenho que eu não consigo me apaixonar e ter um sentimento por alguém? E eu fui crescendo dessa forma, e todos os relacionamentos que eu tive, todos os relacionamentos antes do meu matrimônio, foram relacionamentos vazios. Porque não existia um sentimento, não era algo recíproco, né? Era, na verdade, eu queria usufruir de um momento e depois eu entregava e pronto, eu utilizava daquele momento, né, e depois descartava. Era uma realidade que a gente vê muito hoje de tudo que é descartável, né, os relacionamentos, tantos relacionamentos descartáveis, né? E eu fui crescendo dessa maneira. Mas, graças a Deus, eu tive uma oportunidade, né, de ter um encontro com o ressuscitado, que em 2004 me chamou de volta. Falou, mas aí, vai viver isso até quando? E por isso que eu dizia que foi muito engraçado, porque nesse momento onde eu faço essa descoberta de que existe um propósito de Deus na minha vida, eu encontro amigos meus que também fizeram a mesma descoberta
E um dele tinha um propósito muito grande de se entregar para Deus como sacerdote. E aí eu me lembrava daquele propósito da conversa que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade, que eu queria ser padre. E eu sempre fui muito fascinado, algo que mexe muito comigo é o momento do padre na consagração, sabe? E eu ficava admirado, né? A minha vida toda, de ter uma admiração de ver que na mão de um homem se torna um corpo, não é mais pão, é um corpo, e um corpo místico, sagrado. E eu ficava vendo aquilo e falei, meu Deus, imagina eu lá, e eu me via nesse momento de consagrando e tendo a oportunidade de, nas minhas mãos, trazer o corpo de Deus aqui para a terra. E isso, nossa, me trazia uma emoção muito grande. E pronto, eu descobri minha vocação, vou ser padre. Porque aquilo mexia muito, muito comigo. E aí eu falei, pronto, já me encontrei, vou ser padre. E o pior de tudo, que eu tinha um amigo que me impulsionava. Você vai ser padre, dava pilha ainda, né? E me impulsionava para aquilo, me impulsionava. E no meio disso tudo, eu falei, não, eu vou tentar agora, sério, né? Eu tô sério agora. Eu vou tentar ter um relacionamento, Não, eu mudei de vida, eu não sou mais. Só que eu esqueci de um detalhe. Existe um processo na vida de todas as pessoas. E um grande exemplo disso é a narrativa da vida de Paulo. Paulo tem um contato com Cristo, ele encontra o ressuscitado, mas antes de fazer qualquer coisa, ele precisa descobrir quem ele é, na expectativa, no olhar de Deus. Antes de qualquer coisa, eu encontrei com ele, mas eu quero entender e conhecê-lo muito mais, uma profundidade, para descobrir o que Deus quer para mim. Mas eu não tive a paciência de Paulo. Eu fui muito mais eufórico, eu já mudei de vida e agora eu tenho uma possibilidade. Eu comecei a ter um relacionamento. Falei, não, preciso namorar. E vou namorar dentro da igreja, né? Mas todas as estruturas dentro de mim eram uma bagunça enorme. E aí foi um relacionamento de machucado, né? De um ferir o outro, enfim. E é algo que não era para o momento. Era necessário que tivesse uma preparação para que tudo acontecesse. Então, quando eu acabei aquele relacionamento, isso foi no final de 2005. Em dezembro de 2005, eu conheci uma pessoa que é um divisor de águas na minha vida. E eu estava num encontro e o pregador que estava lá nesse encontro, ele me levou a ter uma interpretação diferente de tudo e nós começamos a ter uma amizade depois que acabou o encontro. E ele foi muito responsável naquele meu momento de estruturar tudo que estava quebrado dentro de mim. E ainda assim, na minha cabeça, tinha aquela preocupação. O que eu devo ser? Porque eu quero seguir o Cristo mais de perto, eu quero entregar a minha vida, eu quero viver isso, mas para entregar eu tenho que ser padre? Não. E aí quando ele falou não, eu falei, não, peraí, mas para eu me despojar para Deus eu tenho que ser um sacerdote. Ele, não. Eu falei, mas como não? Ele começa a apresentar para mim uma realidade de entregar-se a Deus na família. E aí ele falou, o discernimento da vocação ele é muito mais simples do que a gente imagina. Muitas vezes a gente gasta muito tempo pensando o meu chamado, qual é a minha vocação, mas ele é muito simples. E ele me fez uma provocação que todas as vezes quando eu vou conversar com quem quer que seja que tem dificuldade de vocação, eu faço exatamente a mesma provocativa, né? Ele falou assim, se eu pedir para você se imaginar enquanto padre, atendendo uma confissão e vendo que depois daquela confissão, aquele ser todo machucado, todo ferido, todo sujo, ele vai sair dali, levantado pelas mãos de Deus. Se imagina nisso. Se imagina agora no meio de uma consagração e me provocava a entrar naquele momento. Mística mesmo ali. E aí eu aqui com o olho fechado, falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu vou ser padre. E já me via de batina. E ele falou assim, agora eu quero que você pense chegando cansado em casa e quando você chega dentro da sua casa, cansado depois de um dia de trabalho, você vai ouvir uma palavrinha assim, oi pai. Aí quando ele me falou isso, eu estava com o olho fechado, eu falei, nossa. Aí eu falei assim, não entendi, eu não entendi. Aí ele falou assim, pronto, tá aí sua vocação.
Aí eu falei assim, não, acho que não. Vamos voltar para o padre lá. Ele falou, não, a vocação, ela traz em nós algo que não existe uma explicação. Se eu perguntar, e ele me diz, se eu perguntar para você agora, diga para mim, se imaginando que é ser pai, você consegue dizer? Eu falei, não. Ele falou, não, você não é pai ainda. Não tem como dizer. Mas quando você começa a imaginar, olhando o seu pai ou os seus avós, né, que você viu sendo pai, você consegue se imaginar nesse ambiente? Aí eu falei, na hora que você falou aí, eu ouvi essa palavra pai aí, quebrou eu, cara. Porque ele falou, bom, é simples, mas a decisão é sua, não minha. Então eu saí daquela conversa ali, dessa provocação de que quando eu olhava para essa atmosfera de família, de ter uma esposa e de ter a possibilidade de ter filhos, era algo que me provocava muito mais. Mas quando eu descobri que eu poderia servir a Deus da mesma forma que um padre sendo pai, eu falei, bom, está ali minha vocação. E aí eu fiz essa decisão, né, de me casar. Nós começamos a namorar no dia 13 de maio em 2006 e nós nos casamos em 2013, em setembro, né, dia 28 de setembro de 2013. Então esse processo desde lá de 2005 até 2006, quando nós começamos a namorar, foi um tempo de deserto na minha vida, e aí por isso que eu dizia que, na verdade, a vocação, primeiro, é uma descoberta de quem eu sou. E foi o trabalho que eu tive que fazer durante esse período todo, até encontrar com a Mariana, minha esposa, de descobrir quem eu era. Por que eu sou assim? Tem tanta dificuldade dentro de mim, e na verdade não era um problema meu, né, de gostar das pessoas. Eu vejo que era um preparo de Deus de que você vai conseguir gostar de alguém, mas não agora. Espera que existe o tempo, né? Então eu vejo que nesses aspectos todos, né, de realidades de vida, seja o celibato, o matrimônio, e esse processo de chegar até o matrimônio, são momentos que precisam ser muito bem vivenciados. E todos eles têm os seus percalços, né? Têm as suas pedras, as suas dificuldades. Não é um conto de fadas, né? Não é um conto de fadas. Por isso que eu dizia que o matrimônio, para mim, é a maior loucura que uma pessoa toma em insanidade total. Porque você querer entrar nesse universo de que é complicado, mas é algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado a mesma decisão, sem dúvida alguma. Olhando assim, né, a gente vê o Anselmo falando essa questão paterna, mas a Amanda tem uma função assim, não uma função, né? Mas a Amanda tem uma, tipo assim, não sei outra palavra, mas assim, uma posição de maternidade dentro do celibato. Aqui, principalmente pra gente na comunidade, muito mais no começo, onde as meninas se sentiam inseguras, né, Amanda? E muitas vezes olhar para essa realidade, falar, não vou ser mãe, não vou ser pai, muitas vezes pode sentir, né? Falar, mas você se batalha, mas meu sonho era ser mãe e era ser pai e eu não vou ter mais. Como você enxerga isso? Como que você sente essa maternidade dentro de você? Porque tá tudo aí dentro, né? Tá tudo aí, o útero tá aí, né? Tem ainda o processo da mulher dentro de você. Como é que você lida, como é que você se realiza na sua maternidade, né? É interessante de pensar sobre isso, né? Porque Deus não tira nada da gente quando a gente toma a decisão, né? Como eu tomei pelo celibato. Não foi algo que me veio uma voz e, olha, você vai ser celibatária. Como eu disse, eu fui interpretando isso na minha vida e fui me identificando. Mas nesse processo todo, Deus não me tirou nada. Eu continuo sendo mulher, eu continuo tendo pensamentos, o meu corpo funciona perfeitamente e muitas vezes pode ficar pensando nessas questões, né? Mas não tem mais desejo de namorar, não tem desejo de casar, não tem desejo sexual, não tem emoção, não tem... Tenho. Tudo isso. Só que é justamente aí que entra também uma graça de Deus, né? Se eu vivo a fidelidade no meu celibato, é por muito sofrimento, porque é um sofrimento, é uma entrega de doação esplêndida de amor, gente. Se não for, como diz na palavra, de amor pelo reino dos céus, eu já teria desistido há muito tempo. Porque, como eu disse, oportunidades inúmeras aparecem de qualquer meio que vocês possam imaginar
como é na vida de todo mundo, é tudo muito fácil para a gente conseguir. E daí, qualquer coisa na nossa vida hoje, seja por celular, seja por telefone, eu faço faculdade, hoje não presencial, né, mas é um mundo lá dentro daquela faculdade que existem muitas oportunidades. Mas uma frase que o Maurício disse para mim no começo da minha vocação, e foi justamente isso que o Anselmo trouxe também, diante de tantas oportunidades que a gente teve na vida, a gente fez a escolha pelo Cristo, né? E essa maternidade, Deus, ele se utiliza desse dom, dessa vocação da mulher, porque a mulher foi feita para gerar vida, foi feita fisicamente, emocionalmente e psiquicamente para gerar vida. E quando eu me decido pelo celibato, ele não me tira isso, ele não me tira essa capacidade, ele não me tira esse dom. Né? A palavra diz que eu achei até interessante na tradução, né, que é da Canção Nova, se faz incapaz pelo reino dos céus. Ou seja, eu deixo fisicamente essa capacidade para que a minha capacidade espiritual, para que a minha capacidade emocional e psíquica, ela possa ser ampliada. Afetiva também, afetiva, né? Porque eu percebo o celibato assim como uma dilatação, né? É sempre assim, a gente tenta fazer comparações, mas acaba que não tem diferença, né? Eu vejo assim, a vida matrimonial, o Anselmo chega, tem as dificuldades no relacionamento com a esposa. No noivado, o Ângelo tem as dificuldades dele com a noiva dele. E no celibato eu tenho a minha dificuldade com os irmãos de comunidade, com os irmãos de comunidade. Só que essa graça que sustenta o Anselmo para poder lidar bem com a esposa, o Ângelo para lidar bem com a noiva, também me concede essa graça de me dar bem com aqueles que eu convivo, e ele me amplia essa capacidade, né? É um exercício assim, de profunda humildade primeiro, né? Assim, Amanda, menos, né? É aquela capacidade assim, de você se humilhar diante de você mesmo, né? E tudo isso só pode acontecer pela graça de Deus. E é o mesmo processo do matrimônio, do namoro, do noivado. Então, eu vejo que nas dificuldades e nas alegrias a gente não tem diferença, né? Cada um é numa situação. E a maternidade, ela vem crescendo dentro do celibatário, da celibatária, né? Porque a gente não rejeita nada, a gente não separa, a gente não castra nada. A gente simplesmente aumenta essa capacidade, né? Deus me deu a capacidade de gerar, né? Biologicamente eu tenho a capacidade perfeita de gerar vida, mas ele pediu um pouco mais de mim. Eu quero que você gere vida para muitas pessoas, não a vida física somente, né? De poder cuidar muitas vezes de alguém que pode estar enfermo, enfim, de restituir a saúde física, mas de restituir a saúde emocional, de restituir a saúde espiritual. Mas tudo isso só é possível pela graça de Deus, né? Por esse encontro, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas no relato de nós três, em um determinado momento a gente falou essa frase: eu tive um encontro pessoal com Deus. E é isso que vai fazer com que a gente possa definir o nosso estado de vida, porque senão vai ser justamente isso, né? A gente vai ser levado pelas situações. Se aparece um aqui para namorar, eu namoro. Se não aparece, eu fico aqui meio triste, meio desolada aqui, mas se aparece outro aqui, eu vou lá e namoro. E a gente acha que a vida é assim. Mas como eu disse, o discernimento do estado de vida, daquilo que é específico da nossa vocação, está impresso, gente. Pode fazer, eu tenho certeza que ninguém vai se decepcionar com isso. Pode fazer um exercício de releitura da própria vida, que você vai conseguir perceber os pontos lá. Nossa, Deus me chamou para isso, para essa entrega, para essa maternidade espiritual que a celibatária é chamada a viver. E tudo isso, gente, é um exercício assim, de todos os dias. Quem eu sou e quem eu posso ser. Né? Porque por muito tempo também na minha vida, dentro da comunidade, eu rompi, eu fui infiel nesse aspecto da minha vocação, de ser mãe espiritual das pessoas. E isso me causou um problema muito grande na minha vocação. Só que quando eu olhei para Deus, quando eu olhei para aquilo que eu posso ser, e eu fiz esse exercício de humildade, de novamente me encontrar com Cristo, eu pude ampliar. Por isso que eu falo que o celibato ele dilata, ele amplia a nossa capacidade de enxergar quem eu sou e de enxergar quem é o outro. Porque a partir do momento que eu olho para esse Deus, que eu me encontro com Ele, que eu percebo essa necessidade, esse chamado de estar cada vez mais próxima do Cristo,
eu já não olho mais para cada pessoa da mesma forma que eu olharia antes. Eu não olho somente para o físico daqueles que estão do meu lado, eu não olho somente para a situação. Pela graça do celibato, eu sou chamada a ir além disso, né? Essa dilatação provoca isso. Amanda, você precisa ir um pouquinho mais, né? Quando o Ângelo falava hoje no chamado para a live, ele falou assim, a Amanda, que é celibatária da comunidade, que faz essa experiência de viver como Jesus viveu. Na hora que ele falou isso, eu falei, caramba, né? Me trouxe de novo essa responsabilidade. Mas o celibatário é chamado justamente isso, né? A trazer essa realidade da eternidade para a nossa vivência, para a nossa realidade. De eu poder viver em sadia convivência com os meus irmãos e isso não ser um problema para mim, não ser um problema para eles. Da mesma forma com as minhas irmãs e com as outras pessoas. E isso também é a graça específica do matrimônio, do noivado, e que vai fazendo esse processo de discernimento, de caminhada para a realização de quem nós somos. O estado de vida, na minha vida, ele veio assim, completar quem eu sou. É claro que eu não estou pronta, eu preciso crescer muito ainda, eu preciso ser muito mais fiel na minha vocação, mas ele veio me completar. E hoje eu não percebo que falta mais nada. Eu percebo que me falta crescer na humildade, eu percebo que me falta crescer na intimidade com Deus. E também na minha doação para os irmãos. Porque o celibatário, como o Ângelo disse, ele não é solitário. Ele vive só na intimidade dele. Mas poder saber que eu sou solitária, mas que eu tenho um Deus presente comigo o tempo todo. E que eu tenho Ele das diversas formas que as pessoas estão presentes na minha vida. Então, é uma graça muito grande. As renúncias são muito pequenas perto da grandiosidade, perto da manifestação do amor de Deus que se dá também nessa maternidade que é específica do celibatário. Você estava falando, me fez lembrar de uma situação vivida, né? Independente da escolha de realidade de vida, todas elas se inclinam para o mesmo ato, a doação. E hoje essa palavra doação é uma palavra muito desgastada e se banalizou e se perde muito sentido, assim como a palavra amor. O relacionamento, ele não se baseia em dizer eu te amo. Mas hoje muitas pessoas se preocupam muito com essa palavrinha, né? Se você não expressar que você ama ali na palavra, você não ama. E tem uma expressão muito, muito válida para isso, que falar até papagaio fala. Então, a palavra ela não é o mais importante de tudo. Essa semana agora que se passou, nós tivemos um acontecido na nossa família que na sexta-feira passada o meu avô faleceu. E para mim, eu conheço várias realidades de relacionamento, conheço vários casais e eu acredito fielmente que eu vou morrer sem ter conhecido um casal com tanto despojamento de um para o outro como os meus avós. Até minha avó morrer, eu não tenho consciência, eu não consigo ter exatidão, mas se eu não me engano foram 68 anos de casado. Os dois juntos, né? Vivendo juntos com 68 anos. E o meu avô, ele e ela, né? Enquanto os dois tinham bastante lucidez, a minha avó morreu, ela tinha Alzheimer e Parkinson, né? O Parkinson bem leve, mas o Alzheimer já estava bem avançado. E meu avô morreu com uma lucidez, mas ele não conseguia mais falar muito por conta do cansaço. Mas enquanto os dois conseguiam expressar muito, falar bastante coisa, os dois sempre diziam da importância de um para o outro. E eu vivi junto com eles, no mesmo lugar, 29 anos da minha vida, e eu nunca vi a minha avó falar eu te amo pro meu avô. E eu nunca vi o meu avô dizer para minha avó, nossa, eu te amo. Eu nunca vi. Mas quando um falava do outro, era uma admiração absurda, uma admiração profunda. E hoje, os relacionamentos todos, né, muitos relacionamentos, independente da realidade que seja, um relacionamento de amizade, um relacionamento conjugal, um relacionamento missionário, todos eles muitas vezes se prendem nessa verbalização de um sentimento que ele é um ato. É um ato que muitas vezes a gente espera que ele se verbalize, mas é um ato. E eu vejo que nesse campo todo que nós estamos falando aqui hoje, independente da realidade que seja, se não existe um ato concreto de despojamento, de doação para o outro,
é muito frio e é muito vago, né? A gente vai acabar passando o tempo e muitas coisas não vão acontecer. Eu converso com bastante gente que é casada e me encontro com muita gente que se relaciona, seja no meu trabalho ou em outras realidades, em algum retiro, em algum trabalho da comunidade. Mas muitas vezes as pessoas elas têm uma interpretação de que os filhos eles contribuem para que o relacionamento ele se acenda novamente e não, nós vamos seguir casado. E eu tenho comigo que filho nenhum salva casamento. Filho não salva casamento, mas o contrário sim. Casamento, matrimônio salva filhos. Então hoje as pessoas se preocupam muito com uma realidade de estar junto, superficialmente por conta de filhos, mas que vivem um inferno em todos os aspectos dentro de casa. Porque o tempo já se passou e aquela preocupação, né, já não existe mais assim. E como eu dizia, todo relacionamento tem as suas dificuldades. Não é privilégio de ninguém. Todos os relacionamentos existem as suas particularidades, existem as dificuldades que nos fortalecem. Não é um conto de fadas, mas existe um propósito em cima disso tudo. E hoje eu tenho plena convicção de que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Muitas vezes quando eu chego em casa e vejo Jonas e Gabriel, que são os meus filhos, eu vejo que tudo aquilo que eu passei até conseguir descobrir a minha vocação valeu a pena, e eu sei que tudo que vai vir ainda vai valer a pena, porque eu vejo que a mão de Deus está sobre nós. Mas ela não nos priva de todas as dificuldades que faz parte da realidade dessa terra. Pessoal, vai cair no Instagram ali. Se cair, Karina, você reinicia de novo, só pra gente fechar aqui, senão a gente vai começar a falar rapidinho e a gente consegue fechar. Então se cair, pessoal, que tá no Instagram aí, se cair, é só voltar de novo aí, pessoal, que a gente vai reiniciar. E, Anselmo e a Amanda, cara, eu vejo assim, vocação não é o fim. Porque dá a impressão que as pessoas, eu vou achar minha vocação, eu vou resolver meu problema. Que é o fim do encontro pessoal com Jesus. Pior que não, cara. É o início de uma nova jornada. Quando você encontra a sua vocação, você se abre a caminhar, vamos dizer, igual você falou, sabe, na incerteza do que vai acontecer. Eu vejo assim, essa palavra, por isso que Maria é a mãe das vocações, porque todo o contexto ali, eu vejo assim, a gente até meditou, né, Amanda? Quem não acompanhou, tá lá no YouTube, né, a gente falando Maria, mãe da vocação, e olhar para a anunciação, o anjo Gabriel chegando para Maria, e as respostas que Maria dava, é o princípio de toda a vocação. Como acontecerá isso? E como acontecerá isso, eu vejo que é uma constância da nossa vida. O seu filho, como acontecerá isso? Você casou, aí depois do matrimônio, ficou grávida. Nossa, mas eu vou ter um filho, mas como acontecerá isso agora? Como é que será isso? Né? Dentro do celibato, não tem fim, é uma descoberta, cada dia é uma descoberta nova, é um desafio novo. A vocação sempre vai nos chamar a algo novo, a sempre nos colocar em algo desconhecido. Não em algo estável. Por isso que a gente tem dificuldade com a vocação, porque a gente quer estabilidade. A gente tende a estabilidade. O matrimônio. Eu casei, agora eu estou de boa, vou realizar os meus desejos afetivos e sexuais. Né? Eu tenho alguém para me realizar afetivamente, sexualmente ali. E agora eu arrumo um serviço, a minha vida vai tocar em frente. E não é isso. Né? Eu vejo, porque eu passo por esse período no noivado. Porque eu falo assim, eu tenho as minhas necessidades afetivas e sexuais explodindo dentro de mim. Eu falo assim, agora vai armar, porque eu vou casar e vai resolver todos os meus problemas. E diante do noivado, eu vou encontrando uma realidade que fala, nossa, como acontecerá isso? Como é que eu vou conviver com a Gabi? Como é que vai ser isso, nós dois dentro de uma casa? Depois eu fico imaginando, depois que a gente já tiver casado, como acontecerá aos nossos filhos? Como que vai ser a vivência com os nossos filhos? E eu vejo que tem que a vocação nos levar a essa novidade. Se a gente realiza o que nós estamos fazendo hoje e não encontrar mais essa novidade, a gente pode saber que a gente não está vivendo a intensidade da nossa vocação, né? É porque justamente esse processo de amadurecimento da vocação,
ele passa pelo amadurecimento das nossas vidas. Então, enquanto nós estivermos vivos, a gente vai descobrir algo novo. Ou seja, a gente pode passar pela mesma situação todos os dias, mas vai ser todos os dias uma situação diferente. Porque nós vamos ter passado por algo diferente no dia de ontem, depois que a gente já resolveu esse problema, a gente vai ser chamado novamente a responder àquela situação. Então, a nossa vocação, esse estado de vida, é isso que vem para completar. Eu fico pensando assim, né? Como que funciona, para a gente poder entender assim, como que vai funcionar nesse processo da nossa vida? Fico imaginando como se fosse preenchendo um espaço, assim, sabe? Hoje, nós finalizando essa live, a gente preencheu mais um espaço da nossa vocação. Mas e a partir de agora, né? E qual é o processo que Deus me chama a fazer a partir de hoje? O que eu preciso melhorar na minha vocação? O que eu preciso melhorar como celibatária? O que eu ainda não fiz pelos meus irmãos? O que eu ainda não fiz por aquilo que eu sou diante de Deus? O que eu ainda não fiz? Então, percebe que as questões, os questionamentos que vão aparecendo, eles já não se tornam mais aqueles questionamentos confusos, né? Diante dessa descoberta da nossa vocação, do nosso estado de vida. Ele se torna um questionamento dessa doação que o Anselmo falou, de uma plenitude dessa doação. Porque quando a gente encontra, a gente precisa realizar, porque, eu encontrei a Bíblia, e daí tem um monte de letra aqui para eu poder ler, tem um monte de ensinamento para eu poder aprender. Então, assim é também na nossa vida, no nosso estado de vida. A gente nunca vai poder, beleza, encontrei aqui, tá? A nossa vida vai acabar o sentido se nós pararmos nisso, né? A gente precisa sempre dar um passo a mais nessa verdade, que normalmente o Maurício e a Karina falaram na última live. Quando a gente encontra essa verdade, a gente quer permanecer nela. E se a gente para, se a gente não persevera nessa verdade, essa verdade acaba sendo ofuscada, né? Ela acaba sendo soterrada por tantas outras situações, porque as pessoas em volta da gente não vão parar porque a gente descobriu, porque o Ângelo vai casar daqui a um tempo, acabou a comunidade, acabou a realização da vida. Não, tem mais coisa para acontecer, tem mais vidas para serem salvas. O Jonas e o Gabriel está com quantos meses? 5 meses de idade. Não acabou quando ele nasceu, pelo contrário. Né? Começou, são mais noites mal dormidas. São ensinamentos novos, é o irmão mais velho tendo que conviver com o mais novo, os pais tendo que conviver com 2 filhos, e percebe que isso vai afunilando, né? Eu vejo que o estado de vida ele nos encaminha justamente para esse encontro definitivo com Deus, né? A partir desses pequenas demonstrações, né? Dessa face do Deus presença no mundo para nós, que é através dessas pessoas, daqueles que convivem com a gente. E esse estado de vida vai nos levando para esse caminho, né? De um dia, pela graça de Deus, a gente encontrá-lo face a face e não mais precisar desses intermediários, né? Que são as pessoas, que são os estados de vida, e a gente vai poder finalmente contemplar o Deus que nos criou e nos dar a plenitude daquilo que nós somos, né? Só ratificando um ponto, não quer dizer que não possa se dizer que você ama alguém no relacionamento, né? Não quer dizer que não pode, né? Tá proibido. As mulheres gostam de ouvir. Então essa palavra pode ser Nossa, alguns momentos. Mas eu vejo assim que esse chamado na verdade, né, a nossa vida é uma viagem, né? Nós estamos caminhando até chegar num objetivo. E é muito engraçado, né? Porque muitas vezes quando nós estamos vivendo uma realidade, né? E um grande exemplo disso é o Ângelo que está se preparando para um objetivo, né? Então é como se estivesse na corrida ali e ainda não chegou na faixinha lá para cruzar, né? Ainda tá no meio da corrida até chegar no objetivo. Mas quando nós estamos fazendo esse caminho, esse processo de chegar lá no nosso objetivo final, a gente não tem noção, a gente não tem a dimensão do que pode acontecer. E é muito engraçado, né? E por isso que eu acho que toda a decisão que nós tomamos em Deus, elas são benéficas não só para nós, mas para as outras pessoas também que nos cercam. E é muito engraçado, eu nunca passou pela minha cabeça situações que eu vivo hoje. Eu tenho um ritual diário, né? Eu acordo todos os dias de manhã, troco de roupa, vou trabalhar na empresa onde eu trabalho, eu fico lá a maior parte do meu dia, eu volto para casa, eu tomo um banho e vou ver a minha família. E hoje, com a realidade do Gabriel, eu preciso render a Mariana, a minha esposa,
para que ela possa descansar um pouco. Então eu chego em casa, eu tenho uma criança de 5 meses de idade que quer na verdade ele não quer nada, né? Na verdade ele quer a mãe dele passar ele para mim para ela descansar um pouco, né? E o querer dele é basicamente mamar e dormir. E eu preciso entender que de um lado tem essa mulher que quer descansar um pouco porque ficou o dia todo com ele, e tem um menino também de 5 anos, todo cheio de energia, que também quer colocar para fora tudo aquilo que está dentro dele e quer que alguém olhe para ele. E aí você passou o seu dia todo no trabalho e teve todas as dificuldades do trabalho, e que você quer chegar em casa muitas vezes, você quer só o colo de alguém. Eu quero ser cuidado, eu não quero cuidar de ninguém, eu quero mais que se dane tudo, eu quero cuidado. Mas quando você adentra nessa realidade matrimonial, nós perdemos o direito do descanso. E são nossos ofícios. Talvez seja a palavra mais fácil de clarear toda a ideia. Mas quando você chega e se encontra nessa situação, que é a realidade hoje que a gente vive, e nunca nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso, mas é muito engraçado, porque muitas vezes eu chego em casa. Hoje foi um dia isso acontecer, eu cheguei com o carro, enquanto o portão estava abrindo, o Jonas estava na janela me esperando. E aí ele na janela já ficava fazendo assim, pra mim e tal, e eu dentro do carro falei, putz, eu só quero entrar e tomar um banho, cara. Mas ele estava feliz porque eu estava chegando e ele queria que eu soubesse que ele estava feliz. Aí eu entrei, fui tomar um banho e ele foi comigo pro banheiro. Enquanto eu estou tomando banho, ele está sentado lá do lado de fora do box e falando muito de coisa. E ele vai falando, e aí quando eu saio do banho, eu vou trocar de roupa, ele começa a falar, eu também tenho uma bermuda igual essa, porque a minha bermuda tem esse detalhe, e eu fico, caramba. E aí você começa a imaginar, eu volto lá atrás no dia que eu consegui descobrir que a minha vocação era o matrimônio, e eu tomei essa decisão de casar. Mas eu não imaginava que isso ia acontecer. De ter um menino de 5 anos que olha para mim e me tem como referência, porque eu quero tudo que ele tem também, eu quero ser igual, minha bermuda é igual dele. E hoje eu estava em casa, aí eu fui aparar um pouco a barba, que estava meio grande, e aí eu fazendo a barba e ele lá falando assim, não, mas porque quando eu for adulto, eu vou ter uma maquininha dessa aí também para fazer a barba. Enfim, e as coisas todas, né, que acontecem hoje na minha vida são frutos de uma decisão que foi tomada há muitos anos atrás. Então, se eu parasse nas dificuldades lá do início da minha caminhada, hoje eu não teria um menininho de 5 anos que olhava para mim e falava, quando eu for adulto eu vou ter uma maquininha dessa, e outras tantas situações que vão acontecendo. Mas é muito engraçado, enquanto você estava falando aqui, eu não sei porquê, mas eu me lembrei de uma viagem que nós fomos fazer, uma situação muito engraçada, que certamente ilustra muito o momento de decisão das pessoas, né? A minha esposa, a Mariana, ela tem dificuldade de quando as coisas saem do controle dela. Isso não é um problema, né? Mas é o jeito dela. Se as coisas saem um pouco do controle dela, ela perde o chão. E eu fiz exatamente isso com ela um dia. Eu saí do trabalho numa sexta-feira, eu tinha alugado um lugar numa cidade que ela gostaria de conhecer. Eu saí do trabalho, peguei o Jonas na escola, nós fomos em casa, arrumamos uma mala, e ela não sabia nada. Nós saímos de casa, passamos no trabalho dela, pegamos ela e fomos embora. E eu saí do trabalho dela e fiz o mesmo caminho como se eu tivesse ido embora para casa. Só que na entrada do bairro eu peguei e fui reto. Aí ela virou para mim e falou assim, nós estamos indo aonde? Eu virei para ela e falei assim, não sei. Nós estamos indo aí. E eu peguei a reta e fui embora. Aí chegou um determinado momento que eu entrei na Dutra e fui na Dutra sentido Rio de Janeiro. Ela falou assim, me fale onde nós estamos indo. E aí o tom da voz já começou a melhorar, a mudar, né? E eu tinha passado na padaria, tinha comprado um pão de queijo que ela gosta, um suco que ela gosta de tomar, e estava ali no carro, um lanchinho para ela no caminho. Ela mal tocou no lanche. E nós vamos embora. Só que quando chegou em casa, eu falei pro Jonas, falei, nós vamos para tal lugar, beleza? Beleza. Só que ele estava tão eufórico de arrumar a mala que ele não se ligou no nome. Aí nós fomos indo embora. E o caminho todo ela me dizia, me fale onde nós estamos indo. Eu falei, não sei, cara. Não sei, vamos indo aí, uma hora a gente para o carro. E nós fomos indo embora. Só que nesse momento ela começou a se preocupar porque ela tinha feito um planejamento para o final de semana. No sábado ela ia fazer a unha e ela ia arrumar a casa, alguma coisa. Então já tinha uma programação do sábado, do domingo. E naquele momento lá eu tirei tudo isso dela.
E eu era o único ali no carro que sabia para onde a gente estava indo. E eu tinha programado tudo o nosso objetivo do lugar. Eu já tinha feito tudo, então estava tudo na minha mão, estava tudo sob controle comigo. Mas os dois que estavam do meu lado, eles não sabiam e não faziam a menor ideia para onde a gente ia. Só que a palavra de Deus ela é muito rica em todos os aspectos e muitas vezes a gente não leva muito em consideração. Dentro do carro tinha uma criança que estava se divertindo. Para ele era um passeio. Para onde a gente vai? Pouco importa. O que importa é estar junto com vocês. E para ele lá atrás era uma festa. Na frente era uma tormenta. Porque aquela segurança que eu tinha do planejamento que eu fiz do final de semana, alguém tirou de mim. E esse alguém que tirou, ele não me deixa as claras. Eu não sei. E eu estou pisando num abismo. E eu estou caindo, eu não sei onde vai parar. E nós fomos embora. Quando chegou a entrada da cidade, tinha uma placa lá, eu falei, puxa, sacanagem. Porque eu queria chegar dentro da cidade e falar, pronto, aí você veio onde você queria. Aí chegou assim, eu tinha que sair da Dutra e fazer o contorno para entrar dentro da cidadezinha lá, ela viu o nome e falei, pronto, tá aí, ó, você sabe onde está indo. Aí qual foi a preocupação? Ela já sabia para onde ia. Mas aí a preocupação mudou o foco. Ela queria saber o que nós teríamos quando chegasse lá. Então a preocupação de fato ela existia ainda. Aquela segurança não estava 100%. Acho que uns 10% eu já tinha ganho ali. Mas tinha os outros 90%. E ela falou assim, você não sabe arrumar mala. Certeza que você esqueceu um monte de coisa. E eu dando o carro ali, eu falei, eu não posso entrar nessa pilha. Eu tenho que ficar em paz aqui, senão vai azedar o final de semana. Eu falei, não tem problema, se não tiver ali, a gente dá um jeito, empresta, aluga, compra, mas não vai faltar nada. E fui embora. Chegou no bendito lugar e eu tenho um grande problema. Eu acho que eu sei chegar em qualquer lugar. Quando eu chegamos dentro da cidade, eu falei, caramba, onde é que fica o hotel agora? Eu fui e perguntei pro cara, ô, hotel tal, sabe onde fica? Eu falei, nunca ouvi falar. Nossa! Ela já virou pra mim e já falou assim, como que você não pega o endereço do lugar? Eu falei, não, vamos descobrir aí, vamos embora. E fui, peguei a estradinha lá e o negócio começou a mudar, nós saímos do centro, começou a ficar mato. Falei, joga no GPS aí. Agora eu que tenho que resolver. E aí, tipo, aquele problema todo, toda aquela situação, toda a dificuldade que tinha ali com ela começou a fazer parte do momento. E aí já não era mais tão obscuro o negócio, porque eu já tinha falado o nome e onde era. Então, o conhecimento dela começou a aumentar. Automaticamente a confiança aumentou também. Até quando nós chegamos no lugar e a última coisa, a gota d'água para que ela ficasse tranquila foi quando ela abriu a mala e viu que tinha coisa até demais lá dentro. Mas logicamente que isso não é um problema, eu não queria ilustrar o erro da minha esposa e falar que, nossa, olha o jeito que ela ficou. É uma reação normal de quem é assim, quem é desse jeito, né? Quando as coisas fogem do meu controle, eu me perco. Mas essa viagem que nós fizemos é a mesma viagem que todos nós fazemos todos os dias. Nós temos um objetivo. E quem sabe e quem pilota esse carro é Deus. Ou a gente confia e deposita nele toda a confiança, sabendo que ele vai nos guiar para o que é melhor, ou nós vamos ficar atormentando ele a viagem inteira, falando, mas me fala. Então essa descoberta da vocação, eu vejo que é nessa viagem. Existe algo a ser cumprido e todos nós temos um propósito de vida para realizar aqui nessa terra. E o que nós precisamos fazer é ser como aquela criança que senta na cadeirinha lá atrás. Lá. Eu não quero nem saber quando eu vou. Eu confio nesse cara que está dirigindo e vamos embora. Para mim é tudo festa. Independente se tiver buraco, se furar o pneu, eu sei que ele vai arrumar tudo para mim. E nós vamos chegar no objetivo. Então, esse momento da vocação, eu vejo que é nesse processo, nessa viagem. E a gente precisa confiar nesse cara que está pilotando e nos debruçar nele. Senão, nós vamos passar uma vida inteira sem achar o sentido de alguma coisa. Amém, gente? Amém. Amém. Nós passamos aí, legal a partilha. Gente, você aí que tá aí no seu coração, diante da nossa conversa, teve dúvida, ou você se interessou pela comunidade Alicerce, ou também por outra vocação e quer uma orientação também da comunidade, a gente está à disposição. A gente está aí, a gente que vivenciou e vai vivenciar o processo da vocação. Então, espero que esse momento de partilha nas condições de vida possa ter te ajudado, de alguma forma possa ter acrescentado aí nas suas indecisões, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos.
Essa live ficará gravada no YouTube aí, no Facebook também a gente deixa. Então depois, se você quiser aí rever essa live. E é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Anselmo, dá um tchau pro Jonas. Que a graça de Deus, através da nossa partilha, possa ter alcançado o teu coração. Até segunda-feira na nossa próxima live aí. Fica com Deus. Até mais. Deus abençoe.